Graça e paz a todos que nos acompanham pela internet, aos nossos irmãos do Projeto Basileia. Deus possa estar abençoando a todos que estão nas suas casas. Hoje nós vamos falar a respeito do reino milenar de Cristo. Nós entendemos que depois da grande tribulação, ou seja, a última semana de Daniel, nós entramos num período de uma dispensação, a última dispensação, chamada a dispensação do reino de Cristo, o reino milenar, são 1000 anos. E para isso usaremos como texto base Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 9, que diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, uma antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foram-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para nos ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Vamos orar. Senhor, me usa nessa noite para transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem do Teu reino, que virá, Senhor, para sempre. Ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós, amados, estamos vivendo esse período, de pandemia que antecede a última semana de Daniel, ou a grande tribulação. Nós temos visto isso e eu quero dizer para vocês que, infelizmente, a notícia perante as Escrituras é que o homem irá de mal a pior, corrompendo e sendo corrompido. Isso está escrito na palavra. E nós temos a única expectativa e a única segurança, a nossa fé no Senhor e no seu reino. Hoje nós vamos falar sobre o reino milenar. Existem várias correntes com relação ao milênio. Aqui nós vamos abordar a corrente que se encaixa mais, segundo o que eu penso, nas Escrituras Sagradas. Muitas profecias no Antigo Testamento só vão ter sentido se encontrar guarida nessa teoria. Mas, como eu falo, é uma teoria. Escatologia a gente não fecha. Escatologia doutrina, não fecha a doutrina. Cada um tem o seu pensamento. Mas o que eu já estudei, eu vou abordar aqui o pensamento dispensacionalista, que é o meu. E aqui nós vamos ver alguns aspectos desse texto aqui de Apocalipse 20, que trata sobre o milênio. Ele trata aqui, inicialmente ele trata que Cristo reinará, reinará 1000 anos, isso com a igreja segundo a teoria dispensacionalista, porque a igreja já foi resgatada, já está com Cristo, voltou com Cristo e está agora reinando com ele 1000 anos, a partir de Jerusalém, porque o templo já estará reconstruído, o terceiro templo, e o anticristo e o falso profeta já foram lançados nessa altura no Lago de Fogo. São os primeiros a entrar lá. Então agora a gente vê
que claramente se fala sobre o milênio, 1000 anos. Agora, não se sabe se esses 1000 anos é de 1000 anos mesmo, literalmente, ou são um pequeno tempo, período de tempo, porque aqui no texto bíblico pode também ser interpretado por outras correntes, que 1000 anos seria um tempo de dias, segundo o Salmo 90, versículo 4, que diz assim: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. É o Kairós de Deus. E segundo Pedro 3,8 diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, baseado nisso, muitos interpretam que esse período será um período breve. Porém, a corrente dispensacionalista, na qual eu penso, acredita que será 1000 anos literais. E por quê, pastor? Porque existem muitos textos de Ezequiel, de Jeremias, dos profetas, que se cumprem nesse período. E descreve, inclusive, esse período como será. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a Bíblia, aí nesse texto mesmo de Apocalipse, fala que Satanás será preso por 1000 anos. E depois ele será solto por um período pouco de tempo, para enganar as nações. Pastor, quer dizer que ainda no milênio haverá a possibilidade de engano. Após o milênio, Satanás enganará. Durante o milênio, Satanás estará preso, estará amarrado, acorrentado. Então, isso está lá em Apocalipse 1-3, capítulo 20, versículo 1-3, como nós vimos agora no texto inicial. Satanás, ele será preso por 1000 anos, depois será solto. Então, durante esses 1000 anos, haverá muitas coisas. A primeira coisa que a gente quer destacar aqui é que Jesus reinará com cetro de ferro às nações. Tá? Isso está em Zacarias capítulo 14, versículo 9, que diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Lá em Salmo capítulo 2, versículos 6-11, diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tá? Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Isso está em Salmo 2, 6-11. Veja que Apocalipse 12, 5 diz: e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja que, mais uma vez, a vara de ferro, aqui também nos Salmos também fala num vara de ferro. Apocalipse 19:15 também fala e diz: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, as nações. Tá? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui alguns dizem que Siló é o Messias. Então, congregarão os povos. Vê-lo-ei mas não agora. Está em Números 24:17. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, profecias que vão de Gênesis, passando por Números, Salmos até Apocalipse, falam no governo
com cetro de ferro, vara de ferro. Outra coisa que acontecerá nesse período milenar, existirá vida longa, tá? Nós também comeremos, já haverá uma renovação da terra, não total, mas uma parte, sobretudo em Israel, com paz até sobre os animais, tá? E trabalharemos também e seremos fartos durante esse período. Não faltará nada nesse período para os santos do Senhor. Diz assim, Isaías 65, 17 a 25 diz. Desculpa, Isaías 62, 6 a 9 diz: Ó Jerusalém, sob os teus muros os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar do Senhor, ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto, o teu vinho, em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão, e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos atos do meu santuário. Aqui fala sobre a paz que haverá em Israel e a abundância e o sustento lá em Israel. Agora sim, Isaías 66, 17 e 25 diz: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, está vendo? Nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, viverá muito nesse período. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Haverá pecado ainda nesse período, pastor? Sim. De acordo com a dispensação, essa corrente dispensacionalista, sim. Tá? Para aqueles que vieram da grande tribulação e não aceitaram o Senhor, viverão ainda um milênio nos seus pecados, tá? Governados com vara de ferro através do Senhor Jesus. Diz assim: e edificarão casas, tá vendo? Trabalharão, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, está vendo? Até os animais haverá paz. E o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então será um reino de paz, um reino do Senhor e de paz sobre todas as nações. Ainda te edificarei e serás edificada. Isso está em Jeremias 31, 4, 7, falando de Israel. Ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus tamboris e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, e os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa dos chefes das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, ao teu povo restante de Israel. Então aqui fala de um período de paz, um período de alegria sobre Israel. Tá? Aqui também haverá a verdadeira paz mundial, e as nações virão a Sião aprender a palavra. Como Jerusalém será a capital do mundo, do reino milenar de Cristo,
Então as nações virão a Sião para aprender a sua lei. Isso está escrito, amados, em Isaías 9, 6 a 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, um reino de juízo e de justiça, desde agora e para sempre, um reino milenar, mas que será depois eternizado. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 6 a 7. Miqueias 4, de 1 a 7 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Está vendo que virão os povos? E irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas. Está vendo o cetro de ferro aqui? E converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei e a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então, Miqueias 4, de 1 a 7. Lucas capítulo 2, versículo 13 a 14 diz: e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, a gente vê aqui que os textos falam da ida de nações para Jerusalém, para Sião, para aprender a sua lei, a sua palavra. Outra coisa que acontecerá também no reino milenar de Cristo: a terra de Israel aumentará, será melhorada, haverá abundância de água e de luz solar e lunar. A terra se tornará muito fértil e será multiplicada as bênçãos. Isso está escrito em Isaías capítulo 4, versículo 2 a 5. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. A gente viu um texto anteriormente que fala que plantarão sobre Samaria, então a extensão territorial de Israel será maior. E também será feito vários milagres. É sabido hoje que está brotando muitos poços de água límpidas lá em Jerusalém, né? Então há indícios de que o Mar Morto será restaurado, né? E isso aqui tem Bíblia também aqui. Mas tem outros textos que falam sobre isso. Por exemplo, Isaías 26, capítulo 26, versos 14 e 15.
Isaías 30, capítulo 30, 23 e 26, 32, de 15 a 18 versículos, 41, de 18 a 20. Tudo isso fala sobre restaurações em Israel e melhoria da terra, do sol, da lua, da luminosidade, né? E tudo mais. Da fertilidade da terra. Por exemplo, Zacarias 14, 4 a 9 diz: "E naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras", quando Jesus voltar, e colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será vendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então aqui fala quando Jesus vem, ele pisa o Monte das Oliveiras, abre-se o cemitério que os árabes colocou entre o Monte das Oliveiras e a Porta Leste. Abre-se, ele passa triunfante na Porta Leste, assume o controle do mundo lá em Jerusalém, no templo, colocando o anticristo e falso profeta no lago de fogo, e reinará 1000 anos sobre toda a terra, um reino de paz e de justiça. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel 34, 26, 27 diz: "E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas." Também está escrito em Joel capítulo 2, do verso 23 a 27, que diz: "E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva do primeiro mês, a temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado." Joel capítulo 2, versículo 23 e 27. Amós capítulo 9, versículo 1 a 15, diz: "Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel, e entremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até os últimos deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará, ainda que cavem até o inferno. A minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, os caloei e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mata. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem, porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio, e abaixará como um rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores do céu, e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome.
Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos de Etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftó e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão do crivo, nem que caia da terra um só grão. Lá é Amós, capítulo 9, versículo 1 em diante. Ainda haverá pecador nesse período, né, que virão da grande tribulação, como eu já falei. Pois esses ainda se levantarão contra o Senhor após o milênio, enganados por Satanás. As pessoas ainda terão que crer e se submeter ao reinado de Cristo em suas vidas. Isaías 65, 20 diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, um pecador de 100 anos será amaldiçoado. Veja que tem ainda pecador, tá? Se aqui for literal. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, aqui ele está se referindo justamente que se há pecado, então há possibilidade de Satanás ainda enganar as nações. Isso acontecerá. Só que haverá a batalha do Gog e Magog, onde Deus prevalecerá para sempre. Também diz Sofonias, capítulo 3, versículo 9, que será uma linguagem só. Né? Só uma linguagem unificada no mundo durante esse período. Diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Né? Uma só língua. E também alguns pensam que não haverá mais deficiências físicas, como diz aqui o texto, mas que precisa ser interpretado de uma forma literal. Diz assim, Miqueias 4, 6, 7. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Isso também você vai encontrar em Isaías 29, capítulo 29, versos 17 a 19, Isaías 35, versos 3 a 6, Isaías 61, de 1 a 2. E Sofonias 3,19, que diz: Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. E por último, o Mar Morto, será restaurado à vida abundante. Está em Ezequiel 47, de 8 a 10. Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, que serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Ezequiel 47, 8 a 10. Então, espero que você tenha absorvido alguma coisa e que você esteja nesse reino milenar de Cristo. Para isso é preciso entregar sua vida para Jesus agora. Entregar a vida no seu coração para entregar e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Para você poder ter a vida eterna, poder desfrutar desse reino milenar e da eternidade com o Senhor para sempre. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus,
agora e para todo sempre. Amém.